hoje eu, quer dizer, falo desde, quer dizer, contato, quer dizer, entre os portugueses e japoneses no século XVI para até a presente data. Sim. Englobando, Ótimo. Quer dizer, fazer a abordagem, de modo geral. De maneira que, e através da minha carreira. Muito bem, ótimo. Universitária. Muito bem. E meu nome é Masashi Hayashida, professor do Centro de Estudos de Comunicações e Artes da Universidade de Osaka. Este ano é o centenário do início do aprendizado do português. Nós, japoneses, começamos, pois, a aprender a vossa língua lusitana há 100 anos. Sentimos até honrados em aproximar-nos da vossa cultura tão rica. No princípio da minha carreira profissional, foi surpreendente o encontro com Maria José de Lancastre, o ilustre estudioso da fotobiografia de Fernando Pessoa e o segundo maior poeta português do século XX. A seguir a Camões, que fundou a língua portuguesa moderna com a publicação dos Lusíadas em 1572. Maria José de Lancastre, esposa de Antonio Tabucchi, italiano falecido em 2012, escritor italiano e professor da língua e literatura portuguesas na Universidade de Siena. Quando esteve no Japão em 1985, considerou-me português honorário e ofereceu-me como lembrança de amizade o seu livro, O Essencial sobre Fernando Pessoa, que acabava de publicar e que teve a gentileza de autografar. Trouxe hoje, quer dizer, esse pequeno livrinho, pode circular. Está aí o coisa autografo. Acho que já é esgotado, ninguém viu. Ninguém sabe, não. Esse livro. E ela foi convidada, então, pela Fundação Japão para conhecer mais de perto e melhor o país do sol nascente, sobretudo Tóquio, naquela época. E também, devido a Antonio Tabucchi, o nome de Fernando Pessoa ficou muito conhecido no arquipélago japonês. Eu sempre aproveito na aula da literatura, linguística e cultura luso-brasileiras o mundo do mapa, intitulado As Viagens dos Descobrimentos, juntamente com a edição do número 118. Vocês estão na mão, quer dizer, quem era? Imprimiu? José? Luiz Pinheiro, com a vontade de, quer dizer, imprimir, quer dizer, um mapa do mundo. Eu pedi, quer dizer, apenas o preto e branco, e saiu muito caro, mas esse número 118 da nova escola é publicada em 2000 pela Fundação Victor Civita. Victor Civita é um italiano de origem judaica e ex-norte-americano, radicado no Brasil, que aprendeu muito bem a tática da manobra de massas através do desenho animado de Disney durante a Segunda Guerra Mundial. Ele trouxe para São Paulo a tradução do desenho animado para vendas nas bancas na rua e obteve como resultado um grande sucesso e uma enorme fortuna, de forma que ele conseguiu abrir a editora Abril com o lançamento da revista Veja, começada em 1968. Então, o Mapa Mundi, por pura coincidência, corresponde ao contemporâneo global. E, curiosamente, no canto direito, em cima, veja bem, contém inscrita a primeira estrofe do primeiro canto dos Lusíadas de Luís de Camões. As armas e os barões e assinalados que irão ausentar a praia ilusitana por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana e inteligente
remota edificar um novo reino que tanto sublimar. Isto contribui para os miúdos brasileiros na escola primária se recordarem da estrofe pregada o mapa grande, bem grande de papel, no quadro negro na sala de aula. Por minha parte, eu ensino a estrofe não só para os alunos nunca se esquecerem da importância da obra-prima como base da língua portuguesa moderna no século XVI, mas também para a recitarem de memória. Aliás, ela é considerada o maior poema épico, não tanto pelos 8.816 versos decassílabos, distribuídos em 1.102 estrofes, de 8 versos cada, mas pelo valor poético da obra. Nós não podemos esquecer a presença de um velho na praia do Restelo, que faz críticas severas às navegações, a mostrar que o povo alheio aos lucros é quem navega e morre. E, por outro lado, o rei e burguesia lucram, como se pode ver no final do canto quarto. A desilusão do poeta, também patente no epílogo do canto 10º, já apresenta, aliás, os primeiros sintomas na fala do velho Restelo. Nas estrofes 95 a 97, quando afirma: ó glória de mandar, ó vã cobiça, desta vaidade a quem chamamos fama, a quem novos desastres determinas, de levar estes reinos e esta gente, que perigos, que mortes destinas, debaixo de algum nome preeminente. Observando de perto o mundo nos dias de hoje e numa perspectiva global, verificamos que se apresenta cada vez pior a pirâmide de 7 bilhões da população mundial, por causa do desequilíbrio da distribuição da riqueza. Pouquíssimos estão cada vez mais ricos, ao passo que a maior parte está cada vez mais pobre. Podemos dizer com uma grande pena que o globo está metido no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. No entanto, esta é uma realidade atual. Entre 1997 e 2007, eu levei a cabo, como membro do projeto de investigação dos documentos históricos sobre as minas de prata de Iuami, apoiado pela Comissão da Educação da província de Shimane, o estudo internacional e a recolha dos dados básicos a respeito do significado histórico da circulação global da prata de Iuami em Portugal. E, seguidamente, o catálogo Kagayaki Futatabi, a prata brilhante nas minas de Iuami. Este catálogo ilustrado foi publicado pela imprensa do jornal de Sanyin Chuo Shimpo em 2007, em comemoração do registro como Patrimônio Mundial da Unesco. No catálogo escrevi a era das grandes navegações, o espaço solene da prata na Europa, comentários e a tradução dos artigos exibidos. E traduzi o artigo Leonardo Rey, o Museu Nacional de Arte Antiga e a coleção de ourivesaria e de joalheria. Esta é a primeira etapa que podemos dizer que se reflete a primeira etapa do contato entre o Japão e Portugal, no sentido de divulgar na Ásia o cristianismo na missão católica. É importante frisar ainda que a obra intitulada Da Arte dos Azulejos em Portugal, editada pelo Instituto Camões e pelo Museu Nacional de Azulejo, constituiu a base para eu elaborar a versão especial japonesa que contém, com o artigo anexo Nossa Senhora do Carmo, estudo do ícone da arte do azulejo, a qual foi publicada pela Universidade de Osaka de Estudos Estrangeiros em 2001.
Até o momento já temos a 7ª edição publicada em 2013, ou seja, 470 anos depois da chegada dos portugueses à ilha de Tanegashima, data em que oferecemos com muita honra este número de 7ª edição, acompanhada da versão digital para o Museu Nacional do Azulejo de Lisboa. Realmente eu uso este livro na aula de cultura portuguesa com o treinamento interativo da tradução português-japonês ou vice-versa, e em que a imagem ou visualidade exercem uma influência forte sobre a melhor compreensão cultural entre os alunos. Perdão. E aí nós temos na mão, quer dizer, outras fotocópias, 4 páginas. E a segunda capa e terceira... Não. A segunda página e terceira página. Terceira página é quer dizer, tirada foto no Museu de Arte da Azulejo. Sim. E agora gostava também de me referir aqui ao padrão decorativo Camélia com ou sem borboleta e o seu processo histórico da transformação e inovação. Padrão do desenho Camélia com ou sem borboleta é bem conhecido na cerâmica portuguesa e nos azulejos, placa cerâmica decorativa, uma das formas mais originais de expressar a cultura portuguesa em uma assimilação multicultural como uma arte profundamente sincrética. O nome específico deste padrão não está designado ainda e nós temporariamente usamos o nome Camélia com ou sem borboleta. Originariamente foi derivado do azulejo decorativo do século XVI, o século dos descobrimentos portugueses, como o frontal de um altar inspirado nas chitas, exóticos tecidos estampados provenientes da Índia. Constitui um dos casos mais interessantes de transculturação nas artes decorativas portuguesas. E primeira página, vocês têm aí o vaso profundo com a folhagem da camélia com borboletas, pertencente à dinastia Qing à esquerda, e a caixa decorativa só com a folhagem da porcela à direita são as da minha coleção. O padrão é muito semelhante ao padrão arabesco com peônios no pé ou no fundo da cerâmica Imari ou porcelana de Imari, o nome para louças de porcelana japonesa feita na cidade de Arita, na antiga província de Hizen, noroeste de Kyushu. Elas foram exportadas para a Europa extensivamente a partir do porto de Imari, da atual província de Saga, entre a segunda metade do século XVII e a primeira metade do século XVIII. Os japoneses, assim como os europeus, chamavam-nas Imari. A porcelana Imari ou Arita é produzido de forma contínua até a presente data. É preciso verificar a assimilação cultural do padrão na civilização oriental e na civilização ocidental a indicar o processo histórico do padrão. Há um equilíbrio artístico entre o estilo abstrato do desenho e a sua expressão concreta e naturalista. No entanto, a sua proporção ou composição do desenho depende de qual é a nacionalidade do produtor ou pintor. É muito interessante conhecer a sensibilidade estética dos portugueses e dos japoneses através de quão abstrato ou concreto é o padrão. A propósito, desde o ano de 1922, na era de Taisho, designada romantismo de Taisho, com a base da democracia de euforia.
a gozar da vista da paz depois da Primeira Guerra Mundial, o ano em que também o ano do início do ano letivo da ex-Universidade de Osaka de Estudos Estrangeiros. Comemorou-se em 2012 o 90º aniversário da unificação do nome da Telia, o Azejo. No dia 12 de abril de 1922, foi realizada em bairro Ueno, da capital Tóquio, a exposição Convenção Nacional da Empresa de Fabricação de Telia, o Azejo, na qual se decidiu adotar o nome unificado de Telia, o Azejo. Chama-se em japonês Tairu. Por outro lado, em 1922, o mundo ficou dividido por dois lados políticos. Um lado é o socialismo do Estado, que veio a nascer ex-União Soviética, e o outro é o socialismo da nação, e o socialismo nacional, em que nasceram a Alemanha de Hitler, a Itália do fascismo e, finalmente, o Japão, militarismo, embora nunca mais querendo a guerra mundial. O Japão já começava a desenvolver ou comprar o terreno, não digo o território, fora do país muito pequeno. Em 1908, pela primeira vez, os japoneses imigraram para o Brasil. E depois, em 1925, o governo japonês tomou a decisão da imigração como um projeto nacional. Ao mesmo tempo, a empresa japonesa comprava o terreno na grande escala no nordeste da China, designado a Manchúria, que provocou a guerra entre as duas nações em 1931. Com a imigração, foi dispensável a aprendizagem da língua portuguesa e, eu repito, em 1916, abriu-se um novo departamento da língua e cultura lusófonas na Universidade de Tóquio de Estudos Estrangeiros, em que eu me formei em 1979. E a segunda etapa da aprendizagem da língua portuguesa. Em 2010, foi-me atribuído como prêmio o grau de Comendador da Ordem de Mérito, dado pela Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas. Nesse verão quentíssimo, veio a Osaka Ruizenke, pertencente à Universidade Nova de Lisboa, escritor contemporâneo e muito competente, convidado pela Fundação Japão e a quem servi de guia Cicerone na sua visita cultural à cidade de Osaka. Nesse momento, o Ruizenke estava na China, recém-chegado a Lisboa. Eu me encontro com ele amanhã. E foi celebrado no ano de 2010 o centenário da Companhia Ferroviária Privada do Grupo Hankyu, cujo fundador se chama Ichizo Kobayashi, aluno direto de Yukichi Fukuzawa, figura muito importante no início da era de Meiji e fundador da Universidade Keio, em Tóquio, uma das mais famosas privadas, juntamente com a Universidade de Sofia, colégio jesuíta em Tóquio. E, por sua vez, Yukichi Fukuzawa, aluno de Koan Ogata, que fundou a Escolinha Médica Europeia Privada no centro de Osaka, no final da era de Edo. Esta escolinha, chamada então Tekijuku, evoluiu em 1869 para a Escola Médica, dando origem à Faculdade de Medicina da atual Universidade de Osaka. Voltando a Ruizenke, ele ficou, na altura, interessado pelo teatro revue ou revista Takarazuka, com raparigas atrizes e cantoras solteiras que Ichizo Kobayashi, o fundador da Companhia Ferroviária, inaugurou em 1914. Ruizenke também se mostrou interessado por Sônia Biberuiten, de origem multicultural europeia, professora brasileira da ex-Universidade de Estudos de Osaka, de Estudos Estrangeiros, que escreveu o manga O Poder
dos quadrinhos japoneses, em 1991, obra que desempenhou o maior papel divulgador da cultura popular japonesa na Europa. Antes da chegada da movimentação ou movimento cultural Japanimation, desenho animado japonês, grande ensaio de Sonia Biver-Ruiten foi premiado em Itália. O sobrenome Ruiten, de origem holandesa, pronuncia-se Ruiten, e o marido dela chamava-se Joseph Ruiten, imigrante para o Brasil com 11 anos de idade, tendo aprendido o português como a segunda língua estrangeira. A propósito, o nome Ruiten consegue aproximar-se do passado genealógico até o século XVII através dos livros de registro de batismo conservados na igreja em que a família Ruiten praticava a missa ao longo dos séculos. Um Ruiten artesanato encontrado no século XVII podia ser identificado com o outro Ruiten, pintor holandês, deixou quadros tanto em Paris, Louvre, como em São Petersburgo, Hermitage, muito parecidos. Perdão. Os quadros muito parecidos com a pintura de paisagem de Bruegel. A partir do ano de 2007, deu-se a fusão das duas universidades, a Universidade de Osaka de Estudos Estrangeiros, a Universidade de Osaka. Comecei então a trabalhar com vários recursos humanos, também nas faculdades de Medicina, de Tecnologia e de Direito, etc. Em 2011, a Companhia Japonesa de Informática lançou, com a minha direção linguística, o questionário médico multilingüe de 17 línguas, inclusive a língua portuguesa, tendo como objetivo contribuir para a realização de uma sociedade japonesa sem fronteiras linguísticas e culturais. Agora tentamos produzir uma nova versão de língua de software a ser implantado no telemóvel para a Olimpíada de Tóquio em 2020. No mês passado foi lançada a versão da língua russa. E esse é o multilingüe com 17 línguas, mas praticamente já 5 anos atrás já foi ultrapassado, já é antigo. E nos últimos 5 anos nós dedicamos-nos a redigir um novo dicionário escolar da língua portuguesa e japonesa. Hoje em dia, o português é a terceira língua de aprendizagem a seguir ao inglês é o chinês. É uma língua preferida pelos jovens japoneses. Nós escolhemos 22 mil vocábulos da língua portuguesa entre os 100 mil arquivados na Universidade Clássica de Lisboa. E depois, com 3 mil vocábulos fundamentais, começamos como responsáveis pela redição. Eu sou um responsável maior, e a descrever o significado de 600 e 700 vocábulos em média por 3 anos. Finalmente, o dicionário foi publicado em novembro de 2015. Nós preocupamos mais com a descrição distintiva das palavras sinônimas e regência dos verbos, para facilitar a aprendizagem aos jovens. A editora chama-se Shogakukan, que significa que pode ser o nome da escola primária, fundada no ano de 1922, aquele ano a que eu me referi acima, lembra-se. No próximo ano eu venho aqui, quer dizer, todos os anos venho aqui a Lisboa, tanto a Lisboa, também visito a Santiago de Compostela, e no próximo ano eu trago um exemplar do dicionário novo para ser arquivado aqui no Clercourt. Agora, a ISO, a Organização Internacional de Normalização, ou Organização Internacional para Padronização, levando em conta a globalização,
está a fazer a proposta de nivelação internacional dos recursos humanos como intérpretes e tradutores na comunidade, com a competência linguística interativa de mais de B2, segundo o critério comum europeu. A propósito, realizada no futuro próximo, faz com que os recursos humanos competentes, digamos assim, cidadãos globais, contribuam de uns para outros países com a maior facilidade, tanto através de visita direta ao local, como através de telemóvel ou celular, na ajuda às pessoas estrangeiras. O Japão tem empenhado todo o seu esforço no objetivo de educar ou treinar os recursos humanos nas linguagens médica e legal. Entretanto, a legal, digamos, jurídica, a Associação Japonesa de Estudos Luso-Brasileiros está a empenhar-se a sério em contribuir em relação à língua portuguesa para a formação de recursos humanos de qualidade, pois que nós temos mais de 200 estudantes universitários formados em média por ano pelo Departamento de Literatura, Linguística e Cultura Luso-Brasileiros, pertencente a algumas universidades, inclusive a Universidade de Sofia, em Tóquio. Aliás, mais estudantes aprovados com bom nível no curso livre de várias outras universidades. Quase está a ultrapassar o número do curso livre, já está a chegar de 100 estudantes aprovados. É a tendência de hoje em dia para a globalização, que tem o direito de português global na compreensão da cultura e língua lusófonas, não com o inglês global, como o instrumento de comunicação no comércio ou no turismo, etc. Nós podemos chamar-lhe a quarta etapa da aprendizagem da língua portuguesa. Então, quando existiu a terceira etapa, já digo agora. Agora temos um problema grave em destaque com a adolescência dos descendentes brasileiros. Passado mais de 25 anos depois da abertura do mercado de emprego, a partir de 1990, é verdade que começou a terceira etapa desde o ano de 1990 até o choque de Lehman, ano de 2008. É o caso, por exemplo, de um jovem brasileiro nativo de língua portuguesa com a aquisição da língua moderna até mais ou menos aos 11 anos de idade, identificado com a língua e cultura básicas luso-brasileiras no Brasil, que vem depois a acompanhar os pais com a mudança para o Japão. E agora, de repente, não há outro remédio senão ele passar a adolescência sem a aprendizagem de língua mãe em nível avançado e ter de aprender na escola japonesa a língua japonesa como segunda língua já a um nível muito avançado, apesar de não ser bem auxiliado no estudo. Mesmo assim, consegue ser estudante universitário no Japão quando começa a sofrer a crise de identidade, faltando-lhe a identidade de língua e cultura intermediárias, e tanto japonesas como luso-brasileiras, que deviam ter sido adquiridos, em princípio, na adolescência. Ele sente fortemente o vácuo psicológico ou a perda incompensável da adolescência. Que delicadeza e sensibilidade elevados ao máximo na educação não requer a aprendizagem da língua. Com uma ideia para resolver o problema, podemos aproveitar a peça de teatro Benilde ou a Virgem Mãe, de José Régio, de 1947, e, com o auxílio da tradução japonesa, aprofundar a interpretação das palavras e frases e a explicação da gramática, não só para a recuperação da identidade da língua e cultura intermediárias, mas também para contribuir para o conhecimento da espiritualidade e psicologia lusófonas entre os japoneses. Eu gostava muito de publicar o livro, aliás, para facilitar a compreensão do filme
com o mesmo título, realizado em 1973 pelo recentemente falecido Manuel Oliveira. Este cineasta contribuiu enormemente para o acesso dos espectadores japoneses à língua e cultura portuguesas, com o filme de grande êxito Vale Abraão, de 1993. E exerceu uma boa influência sobre o público, que tem continuado a assistir a outros filmes portugueses, inclusive o filme Tabu, realizado Miguel Gomes até agora. Por outro lado, não podemos esquecer também a importância do diretor Paulo Branco. Finalmente, quero expressar a minha gratidão. Não sei como dizer mais para agradecer aos membros da Claypool e, nomeadamente, ao meu professor, ao meu respeitoso amigo, professor José Eduardo Franco. Perdão. Isso é tudo. Sim.